Olá, Fabrício Venâncio aqui e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como saber se você tem crenças limitantes sobre o dinheiro. Eu recebi essa pergunta, aqui num dos comentários aqui do canal. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, pode deixar no comentário aqui embaixo, que eu vou analisar aqui, se realmente vai fazer sentido, vai ser bom, para boa parte das pessoas eu falar sobre isso e pode ser que eu grave um vídeo respondendo a sua dúvida, tá? E essa é uma dúvida que eu achei muito interessante realmente de responder, porque algumas pessoas têm dificuldade, financeira, porém não sabe se isso é por causa de crenças limitantes. Ela não consegue identificar as crenças limitantes. Então esse vídeo é exatamente com esse objetivo de te ajudar a identificar isso, tá? E aí, logo de cara, eu já posso te dizer o seguinte: se você enfrenta problemas financeiros, se o dinheiro para você é uma dificuldade, com certeza você tem crenças limitantes sobre o dinheiro. E por que eu posso te afirmar isso? É o seguinte, algumas pessoas assim ficam até chateadas quando eu falo isso, mas isso é uma verdade, tá? O dinheiro, não só o dinheiro, mas tudo que a gente precisa para viver bem, flui no universo, tá? Flui naturalmente. É claro, você vai precisar trabalhar para isso, mas não precisa ser um trabalho com um esforço extremo que vai te trazer ansiedade, nada disso. O suprimento, em vez de falar de dinheiro, vamos falar, o suprimento ele flui naturalmente. A única coisa que impede ele de fluir é os paradigmas, as crenças limitantes, é achar que é difícil, tá? Eu normalmente comparo o universo como se fosse um rio, O rio flui, ele flui. Só que, se tá lá o rio, se você monta lá uma barreira, cria uma barreira ali, ele não vai conseguir passar. E as crenças limitantes são essa barreira, tá? Então, logo de cara eu já respondo a pergunta. Se tem dificuldade financeira, tem crença limitante. Porque, vamos pegar um exemplo aqui, Se você nascesse em uma ilha deserta, e não tivesse contato com nada, com televisão, com política, com nada, você não teria dificuldade em encontrar alimento, em ter o necessário, pode ter certeza disso, tá? Isso, enfim, tudo isso é criado, pela sociedade para fazer com que a gente ache que a vida realmente é mais difícil, e aí é o jeito mais fácil de controlar as pessoas, tá? Então isso é uma forma clara de identificar. Agora, uma outra forma, pode ser que isso não te convença, Você fala, não, Fabrício, mas isso não faz muito sentido. Então, com uma pergunta, você consegue identificar se você tem crenças limitantes sobre o dinheiro ou não. E essa pergunta é a seguinte: você consegue dizer, eu amo o dinheiro? Veja se você consegue dizer isso. E se você consegue, perceba o sentimento que você tem ao dizer isso. Eu posso te garantir que a boa parte, a grande maioria das pessoas não consegue sequer pronunciar isso. Eu amo o dinheiro. Por que isso acontece? Isso, se você não consegue dizer, é uma crença limitante, tá? E é exatamente eu quero te mostrar aqui o porquê disso. Primeiro, por que a gente tem esse sentimento às vezes negativo, de não poder falar isso sobre o dinheiro? Basicamente, tem um versículo bíblico que ele mostra isso muito claramente, vamos dizer assim, muito desse paradigma vem desse versículo, tá? Lá em 1 Timóteo 6,10 diz assim, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de coisas prejudiciais, e alguns, empenhando-se por esse amor, foram desviados da fé e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. Então, quando a gente pega esse versículo específico, você vai falar, tá vendo, Fabrício? Não pode amar o dinheiro, é pecado, isso não pode acontecer. E realmente, se a gente for pegar isoladamente esse versículo, a gente pode chegar, sim, a essa conclusão. Porém, eu sempre,
tenho por objetivo trazer aqui assuntos bíblicos. Eu, durante praticamente toda a minha vida, estudei a Bíblia bastante, então entendo um pouco assim. Eu quero te trazer aqui como que você pode ver esse versículo em específico. Só que antes de considerar sobre esse versículo, eu quero te convidar a ver outros 3 versículos que vai falar de um assunto um pouco diferente, mas para você entender qual que é a minha ideia aqui. Eu acho que é muito complicado você se basear a sua opinião, uma crença, baseado em uma afirmação ou apenas um versículo, tá? E por que disso? Olha só o seguinte, lá no livro de 1 João 4,8, o livro de 1 João 4,8 diz assim, olha, Deus é amor, certo? Esse é um versículo muito conhecido, né? Deus é amor. Beleza. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios 13,4, lá diz assim, olha, o amor é paciente, bondoso, o amor não é ciumento, não se gaba e não é orgulhoso. Então, primeiro 1 João, Deus é amor. Depois, 1 Coríntios, o amor é paciente e tal. E principalmente, olha, não é ciumento. Aí, a gente vai lá em Êxodo 25. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Diz assim, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Olha só, não parece que não faz muito sentido? Primeiro, Deus é amor, depois o amor não é ciumento e Deus é ciumento. É uma conta que não fecha, tá? E o que eu estou querendo dizer aqui não é absolutamente que a Bíblia está errada, que não se pode confiar. Muito pelo contrário, boa parte dos meus vídeos eu uso versículos bíblicos aqui. O que eu quero te mostrar com esses 3 versículos é que não se baseie apenas em uma palavra ou em um versículo escrito. Quando lá em 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de coisas prejudiciais, o que quer dizer? Do mesmo jeito que essa palavra ciúme, dos outros versículos, ela tem uma conotação diferente, porque senão a Bíblia seria controversa. Então, o amor, o que significa esse amar ao dinheiro, que é a raiz de todas as coisas prejudiciais? Para mim, na minha visão, é claro, você pode ter uma visão diferente, é aquele amor, como a gente vê, por exemplo, dos políticos, boa parte dos políticos tem aquele amor de, se precisar dele mandar explodir um estado inteiro para ele ganhar tanto dinheiro, ele vai fazer isso. Então, na minha visão, esse tipo de amor, ou o amor que o pai trabalha 20 horas por dia para ter mais dinheiro e deixa, enfim, a família de lado, tal. Esse tipo de amor realmente é prejudicial. Porém, quando eu falo, eu posso falar, hoje eu consigo falar tranquilamente, eu amo o dinheiro. Mas qual conotação que eu falo isso? Com a conotação de que é algo extremamente bom, é algo que me faz muito bem. Quando eu falo isso, não quer dizer que eu amo mais ele do que a minha esposa, do que a minha mãe, do que Deus. Nada disso. Simplesmente eu falo que eu amo pela minha apreciação, por gostar tanto de, tá? E isso é uma coisa tão interessante que normalmente é apenas com dinheiro mesmo, Por exemplo, a pessoa normalmente não tem resistência a falar eu amo minha casa ou eu amo meu carro. Normalmente não tem resistência com relação a isso. Mas quando é falar eu amo o dinheiro, aí a coisa já se complica, tá? Então, o meu convite aqui para você é tentar tirar essa emoção negativa que tem a palavra, A palavra dinheiro, ela tem essa emoção, Se a gente for... Eu normalmente comparo, e já vi outras pessoas comparando o dinheiro com a água, A água, eu posso falar que eu amo a água. Eu amo a água é muito bom, ela mata a minha sede, ela me banha, é ótimo. Mas essa água pode também ser usada para assassinar uma pessoa, para afogar uma pessoa. E o dinheiro da mesma forma.
amo ele, tudo de bom que ele pode fazer para mim, para outras pessoas. Agora, é claro que uma pessoa, né, que ver o dinheiro, né, somente de forma egoísta, enfim, de querer tudo só para ela, tal, essa pessoa ela vai ter sim problemas aí relacionados se ela tiver muito dinheiro, porque ela vai causar um transtorno terrível, tá? Eu espero que você tenha conseguido entender qual foi a minha ideia aqui de te passar esse vídeo, mas basicamente foi isso, tá? Tirar essa emoção negativa, né, que tem com relação à palavra dinheiro em si, tá? E para te ajudar ainda mais nisso, durante aí os últimos dias, né, a última semana, eu trabalhei em criar um novo guia para te ajudar realmente nesse sentido, né, que é os 10 princípios espirituais da prosperidade. Os 10 princípios espirituais da prosperidade, onde eu falo, né, sobre esse tema, dinheiro, prosperidade, com uma visão voltada realmente mais para o lado espiritual, né, usando muitos versículos bíblicos. Então, eu vou deixar aqui embaixo para você fazer o download gratuitamente. Tenho certeza, né, que vai ser bem útil para você aí nesse sentido. Beleza? Deixa um comentário aqui embaixo para mim, falando o que você achou desse vídeo, se foi importante para você, ou se não, se você discorda de tudo, também não tem problema nenhum. Se for interessante, deixa aqui um like, né, para eu saber realmente que fez sentido para você, e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos aqui. Beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.